Olá, meus irmãos. Eu estou gravando esse vídeo aqui de forma bem caseira, sem revisão e contando então com a compreensão dos irmãos que eu quero trazer um resumo da aula 3 para aquelas pessoas que perderam a aula por conta do acampamento dos adolescentes, né? Um motivo extremamente justo. Mas esse tema é um tema tão importante que eu não gostaria que vocês ficassem sem. Como estamos com dificuldade de encontrar um horário que seja bom para todo mundo, para essa reposição de aula, então vou gravar esse vídeo, vai ser um vídeo um pouco resumido, talvez a qualidade não fique muito boa e eu me perca às vezes aqui em alguma questão, mas já peço desculpas de antemão e que seja então prazeroso, que o Espírito Santo do Senhor esteja nos ajudando nesse processo. Eu quero começar com uma oração e já vou então compartilhar os nossos slides aqui, tá bem? Senhor meu Pai, nós estamos aqui, meu Deus, agradecidos ao Senhor pela Tua palavra e eu peço ao Senhor, meu Deus amado, que da minha boca saia somente a Tua verdade, essa verdade que nos alimenta a alma, que nos enche de esperança, Senhor, que renova as nossas forças e que, de fato, Senhor, nos dá a conhecer ao Senhor, meu Deus, conforme o Senhor vai se revelando. Nós queremos, meu Deus, gozar dessa intimidade contigo, Pai. E essas maravilhas, meu Deus, essas verdades que nessa aula 3, meu Pai, são reveladas a nós, que elas impactem os corações dos meus irmãos, Senhor, como também eu fui impactada. Peço ao Senhor, meu Deus, que a Tua palavra faça diferença, Senhor, meu Deus, como ela pode fazer. E que o Senhor esteja conosco, meu Deus, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, dividindo, vamos compartilhar aqui os nossos slides e o nosso assunto hoje é teontologia, né? E nós vamos estar falando sobre, dentro da teontologia, vou explicar o que é isso, vamos estar tratando de três grandes temas. A Trindade Santa, principalmente retratando Deus Pai e os seus atributos, e vamos estar falando também sobre a criação de Deus. Perguntando aqui, né, quem é Deus, o Criador? Quem é Ele, né? Quais são os seus atributos? E eu acho interessante quando o Paul Washer, ele fala que, às vezes, mesmo no seminário, né, dentro de um tema inteiro de teontologia, os teólogos têm, às vezes, uma ou duas aulas sobre os atributos, quando conhecer a Deus e suas características, saber quem Ele é, sejam talvez um dos pontos mais importantes da nossa fé. Então é muito importante que a gente aprenda a mergulhar sempre, né? De tempos em tempos a gente começar a fazer esse mergulho. Como eu passei para vocês alguns textos, e principalmente dos Salmos, onde a gente vai ver quais são essas características, quais são esses atributos de Deus, os próprios, né? E aqueles que são incomunicáveis, os comunicáveis. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e eu convido então os irmãos a estarem sempre com essa curiosidade aguçada para conhecer um pouco mais de Deus e assim ver a sua grandeza, a sua majestade e adorá-lo, né? Estar confrontado com a nossa pequenez quando a gente vê esse poderio do Senhor, né? Essa grandeza do Senhor. Então esse é um assunto extremamente importante e com isso também nós vamos ver a sua criação. Como se deu esse processo da criação de todo o cosmos, né? De toda a vida que existe. Teontologia vem desse radical teo, né? Deus, e vamos ver também que a palavra logos, que significa palavra de Deus, e o ser de Deus. Então, essa palavra, estudo, né? Logia, teontologia significa, então, o estudo de quem é Deus, né? Do estudo do ser de Deus e de suas obras. Dentro desse estudo de teontologia, existem muitos bons livros, eu estou destacando alguns aqui, e nós estamos utilizando alguns desses, e, na verdade todos esses foram utilizados e vários outros que estão em PDF, mas eu destaco esses aqui para os irmãos, trazendo para vocês como aqui exemplo, que o segundo do Groningen, eu utilizei bastante, as referências dele sobre criação, as suas explicações. Esse livrinho sobre a fé reformada é uma coletânea, né? São dois livros que são vendidos pela Cultura Cristã,
e aí tem alguns textos também de alguns autores. Nós falamos aqui principalmente sobre o Glorificamos a Deus, do John Hannah, que está aqui, e o da teologia bíblica, o Graham Goldworth, que é um autor australiano, tá? E ele é uma leitura muito fácil, introdução à teologia bíblica, muito gostoso de ler esse livro, estou gostando muito dele. Esse também, Verdadeiros Cientistas, ele tem uma coletânea de textos de cientistas, que eles vão fazer essa conciliação. Tem um outro livro aqui também, né, da Ciência e Religião, do Alistair McGrath, que é outro autor fantástico, e ele vai trazendo, então, a sua compreensão, ligando a ciência com a teologia. Tá? Ele faz explicações muito interessantes. Poderia falar de vários outros livros, mas ficam esses aqui como sugestão para os irmãos. E a pergunta, né, que nós temos, então, quem é o Deus, o Criador? Deus Criador, ele é manifesto na Santa Trindade. E existem várias evidências bíblicas, eu destaco aqui João 17, na oração sacerdotal de Cristo, e eu acho linda aquela parte, talvez uma das partes que mais me impactam o coração, é justamente essa oração que o Jesus, naquela época, né, 2000 anos atrás, ele estava orando por mim, estava orando por você, né? Ele estava dizendo, Senhor, não rogo somente por estes que eu estou deixando agora, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, né, que somos nós, por intermédio da sua palavra. E aí ele diz, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esse texto ele é muito importante porque aqui tem muitas verdades teológicas. Ou seja, Jesus já estava na criação e antes mesmo da criação do mundo, Jesus já subsistia, porque ele é Deus. Então, ele na Trindade já estava ali, né? Não só vendo tudo, como sendo o Verbo de Deus, né? Aquele que foi a fala. Nós vamos conversar bastante sobre isso. Então, é importante a gente perceber aqui que as pessoas são distintas, mas o Deus é um só. Não é como se você tivesse, então, três deuses, né, que estão juntos, ou que você tivesse, então, um Deus que se manifesta em formas diferentes. Não, não é isso. São três pessoas distintas. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá? E elas são pessoas que se relacionam. E nós temos, então, esse Deus que é um Deus relacional. Ele é um Deus essência, e ele tem essa essência que é indivisível, e nessa essência indivisível nós temos as três pessoas, e esse Deus que se relaciona, essas três pessoas que se relacionam como uma só, sendo um Deus relacional, é um Deus que nos convida para essa união, nos convida a termos um relacionamento com Ele, né? E isso é lindo. Aqui, nesse livro que eu mostrei para vocês, cadê? Já fiz uma baguncinha aqui. Esse livro aqui, né, do Verdadeiros Cientistas, né, Fé Verdadeira, o John Hilton, ele traz esse trecho, né, o exercício da oração é a maneira pela qual esse relacionamento é possível. Acho que muito importante nesse curso a gente perceber de forma prática o que a gente está aprendendo sobre a nossa fé, sobre a reforma, né, sobre a nossa doutrina. A forma com que a gente se relaciona com o Senhor é a oração, e essa oração é um relacionamento direto. Nós não precisamos de imagens, ao contrário, né? Segundo os mandamentos que o Senhor nos deu, é pecado, né? Anátema, nós estamos adorando alguma estátua ou pedindo com que uma estátua ou haja um outro mediador, né? Algum santo que medie essa oração com Deus. Isso não existe. O
Senhor falou que o único mediador entre os homens e Deus Pai é o próprio Senhor, Jesus Cristo. E o Espírito Santo que intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, né? Então a gente tem esses textos bíblicos que vão nos ensinando o poder da oração. E existe realmente um mistério, né? A palavra do Senhor fala que Deus é mistério. E ele é um mistério que vai se deixando revelar. Então, uma vez que o Espírito Santo nos toca e nós aceitamos o Senhor nessa salvação, ele passa a ser o nosso Senhor, nós nos submetemos ao seu senhorio e ele vai se revelando paulatinamente conforme a gente vai passando a ter esse exercício de oração, essa disciplina de oração nas nossas vidas. Deixo aqui as referências para os irmãos. Essa é uma figura que ela começa a ser apresentada ainda na Idade Média, 1210, eu vou até passar para vocês aqui, né? Essa próxima figura, essa figura aqui talvez seja uma das mais antigas desse analograma, né? Esse escudo da Trindade que nós temos, essa doutrina da Trindade sendo desenhada aqui, e então você tem então Deus, essa essência de Deus, que ele é o Filho, ele é o Pai e ele é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não é o Filho não é o Pai e o Pai não é o Espírito Santo. O Pai não é o Filho. São pessoas distintas, mas que juntas elas formam o nosso Deus, né? Elas subsistem em uma só. Tá? Então, aqui mais uma vez, essa não é uma especulação filosófica, a própria Bíblia que nos revela essas identidades, né? Essas funções diferentes, esse papel diferente de cada um, e essa unidade também, né? Um Deus triuno. Essas três pessoas são plenamente Deus, como John Frame fala, mas cada uma delas é distinta. Tá? Bom, então, essa unicidade de Deus, ela também está presente desde a Shema, que é esse conjunto de normas, de leis, que não só era passada, né, de pai para filho, e que durante todo o caminho, todo o percurso, deveria ser passado para as gerações, como Paulo reforça, né, que a prática e o estudo da lei de Deus deveria ser feito. Os salmos estão sempre falando, 119, né? Fala por todo ele que nós temos que ter esse amor pela lei de Deus, pelo o amor pela palavra de Deus. E então a Shema é esse conjunto de normas básicas que estão ali impressas principalmente em Deuteronômio 6, né? E elas são faladas como uma oração. E ali no capítulo 6, nos versículos 4 e 5, diz: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, ele é o único Senhor. Então você não tem nenhum outro Deus, ou você não tem então três deuses em um. Ele tem essa unicidade. E aí, por conta disso, sendo ele só um Deus, ele é Senhor da aliança, ele tem um controle absoluto sobre todos, ele dirige a história e ele salva, né? O Deus Salvador que desde Isaías e os profetas ele já era proclamado, que o Salvador viria, né? Que o Deus Salvador iria resgatar a humanidade, ou pelo menos aqueles que ele escolheu, aqueles que vão estar rendidos ao Espírito Santo e ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, conforme Deus Pai determinou. E também esse Deus, que é um Deus único, ele legisla sobre todos, né? Então, todos estão debaixo do seu senhorio. Deixa eu só pegar aqui para vocês, para a gente dar uma olhada nesse texto. Minha Bíblia ela tem as páginas bem fininhas. Então, vamos lá para Tiago 4. Tiago 4:12, que diz: Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Ou seja, o Deus que tanto dá a vida, como ele resgata a vida, né? Ele salva, como também ele
também tem um controle sobre a morte, né? Então, que somos nós que para querer julgar o próximo, se só ele é legislador e juiz, né? Então, vamos nos sujeitar ao Senhor, porque é o que diz a palavra. Então, quem é Deus, o Criador, né? O Deus triuno? Então, ele tem essa unicidade e ele subsiste em três pessoas. Eu trago aqui essa citação de John Frame. Ele fala, né, a Trindade pertence à vida interior de Deus e só pode ser conhecida por aqueles que participam dessa vida. E essa é uma expressão interessante, uma conclusão que John Frame traz, que é bem interessante porque nos lembra o que Paulo disse, né, que as coisas de Deus são loucura, né, loucura para quem não recebeu o toque do Espírito Santo, não tem essas verdades reveladas. Então isso significa que o observador externo nunca irá detectar a realidade interior de Deus e nunca entrará em comunhão com aquele que é prometido a nós em Cristo, e que é o Espírito Santo, né? Cristo, ele disse, né? Eu preciso ir, né? Deixem que eu vá. Vocês não entendem agora, mas eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. Veja como são pessoas distintas, né? E os judeus podem reconhecer a existência de Deus e conhecer a sua lei, mas sem Cristo não podem penetrar nesse mistério da comunhão divina que os cristãos chamam de Trindade Santa. Amém? Mais um pouco sobre esse tema, as relações entre o pai e o filho, né, trazem a questão do conhecimento, a união, a unidade. Nós vimos, né, todos esses textos, é interessante quando em João ele já começa dizendo, né, no princípio era o verbo, né, e o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né, ele já traz ali essa grande verdade. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se faria, né? Nada do que foi feito se fez se ele não estivesse presente. Então, o pai entrega o filho como esse sacrifício. Então, nós temos também os textos que vão nos mostrar, né, que o Senhor foi entregue, né? O Senhor Jesus foi entregue pelo Pai, porque esse era o único caminho possível, porque ele é o único caminho, né? E, e Jesus é interessante, né? Porque ele ora ao Pai, né? Pedindo e dando graças, mesmo quando ele está fazendo, né? Compartilhando a ceia, ele sempre se refere ao Pai como uma outra pessoa. E, e é interessante também que na oração sacerdotal, né? Em um certo momento ele fala assim: oh, se for possível, né? Me tira essa responsabilidade, me tira, né, esse seu mandamento, esse seu decreto, mas eu vou cumprir, eu vou me submeter ao seu decreto. Né? As relações é sempre Jesus pedindo ao Pai, né, para enviar o Espírito, inclusive, ele fala isso, e o testemunho do Pai em relação ao Filho, ele fala do céu, né, ele está sempre Jesus se reportando, e o Pai, quando Jesus também foi batizado, né, Deus Pai, ele fala sobre o Filho, né, e o Espírito Santo vem como uma pomba. Então você também vê ali a manifestação dessa terceira pessoa da Trindade. O Filho, ele ascende ao Pai, né? Jesus teve ali aquela nuvem de testemunhas e tivemos mais de 500 pessoas que testemunharam Jesus voltando ao céu. E ali ele se senta então no trono com Deus. E depois, em Apocalipse 7, esse grande momento que ainda não aconteceu, mas que nós estaremos presentes, estaremos vendo, né, o coro angelical atribuindo a salvação a Deus, ao Cordeiro, e o Cordeiro, então, retornando para nos resgatar. Assim diz o Senhor de Israel, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E aí ele segue, então, bem, falando dessas verdades, né? Deus sendo, então, três pessoas, a unicidade, em Isaías 44, e também tem uma citação de Luiz Berkoff, né, esse teólogo, em que ele fala, nesse único ser divino, há três pessoas ou subsistências individuais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Provam-no as várias passagens já citadas como válidas para consubstanciar a doutrina da Trindade.
Então, em Gênesis, vários momentos, a Trindade coexistindo e se autoaconselhando, né, eles decidem, façamos. O anjo do Senhor é uma também das formas da teofania, né, Jesus vindo e se personificando aqui, aparecendo em vários momentos do Antigo Testamento, e também Isaías fazendo referência a Jesus em alguns textos, depois vocês podem olhar, tá bem? Então é só para que a gente perceba que mesmo no Antigo Testamento, e testamento significa aliança, né? A antiga aliança, que depois foi restaurada, foi renovada, né? Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, mesmo naquele momento a gente já percebe a manifestação, a existência dessas três pessoas, tá? Deixo aqui um vídeo, nós não vamos assistir agora, mas eu vou passar para que vocês vejam. Existem várias evidências de que Deus assinou a sua criação, né? Como se Deus tivesse realmente deixado marcas, assinaturas por toda a ciência, as leis da física, da biologia. Então é bem interessante, um trechinho curto, vale a pena vocês olharem. O que nós concluímos desse ponto da doutrina da Trindade é que nós estamos adorando ao Deus Trino com temor e gratidão, sem preferência por uma de suas pessoas. A gente às vezes vê, né, em alguns cultos, algumas igrejas, falando, parece que está se dirigindo só ao Espírito Santo, né, ou só ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos orando ao nosso Deus, né, a Deus Pai, que é também Deus Filho, também Deus Espírito Santo, sem nenhuma predileção, vamos dizer assim. E contemplar a grandeza de Deus em contraposição à nossa pequenez, né? Nós somos pó, nós não passamos de pó, mas fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor, que nos quer ver restaurados, aprimorados, transformados a cada dia, para que possamos, em integridade de vida, ter uma relação mais próxima com Ele, né? Uma relação íntima. E durante a aula o pastor até citou o Salmo 25, né? O Salmo 25, que ele vai falar que a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam, para aqueles que ele vai, então, estar mostrando os seus segredos, né? Mostrando as coisas maravilhosas que ele tem para a gente. E realmente ele vai, paulatinamente, ele vai nos revelando, vai nos mostrando maravilhas, conforme a gente vai crescendo nesse relacionamento com ele, né? Conforme nós vamos aperfeiçoando essa adoração, nós podemos cada vez mais contemplar a grandeza de Deus. Bom, então, eu passei para vocês ao longo da semana passada, né, para pedir que vocês estivessem dando uma olhada em alguns trechos da palavra, alguns versículos que trazem referências a atributos de Deus. Vejam, a gente poderia passar várias aulas só falando sobre a forma e os atributos do Senhor. Mas nós estamos aqui de forma bem resumida, falando apenas dos atributos que são incomunicáveis e dos atributos que são comunicáveis. Aqueles que são incomunicáveis são aqueles que enfatizam o ser absoluto, eles distinguem Deus como Deus, ou seja, só Ele tem, né? Não são comunicáveis às demais criaturas, né? As criações de Deus. Os comunicáveis, eles indicam, então, a natureza pessoal de Deus, esse Deus relacional, que permite, então, que aqueles seres, né, aquelas pessoas que estão fora do ser divino também possam ter essas evidências. Então, o termo comunicáveis indica que nós podemos encontrar na nossa própria personalidade alguns desses traços que são atributos também de Deus. E aqui, então, nós temos, né, os incomunicáveis como onipotência, onipresença, onisciência, eternidade, a transcendência de Deus, a triunicidade, então, a soberania, né? Então, são esses, impecabilidade, e outros tantos que são atributos incomunicáveis de Deus. Os comunicáveis, aqui também de forma exemplificada, bondade, amor, misericórdia, paciência, verdade, fidelidade, justiça, enfim. Nós podemos, então, e devemos, na verdade, desenvolver esses como fruto. E o irmão até chegou a comentar, né, que esses atributos comunicáveis, eles estão relacionados àqueles frutos do Espírito, né, que estão relacionados na palavra. E, em contraposição, os frutos da carne
são aqueles que são voltados para o egocentrismo. Não são voltados para o outro, para o próximo, mas são voltados para satisfazer a carne, satisfazer o ego. E aí vale uma pausa para que a gente comece a pensar o que o mundo tem oferecido, o que o mundo tem ensinado, principalmente nessa nossa geração, que existe toda uma liquidez de valores, de interesses, de vontades, um relativismo em relação à verdade, né, que se prega, um pluralismo, uma tentativa de equalizar todas as religiões, os pensamentos, e a própria palavra, né, sendo mitigada para que ela possa, então, dentro da palavra, né, permear outros valores. Então, essa é uma tentativa do mundo de tornar muito mais frágil esses pilares que o Senhor quer colocar nas nossas vidas. Então, dentro desse pensamento do mundo, o que se fala hoje é que o meu corpo, minhas regras, fala também que as relações também devem ser líquidas, né? Se não funciona, se não presta mais para você, você descarta, né? Pega uma outra pessoa, faz outras amizades, outros relacionamentos, enfim. Então você passa a viver para si, né? O importante é que você esteja bem, que você esteja feliz, né? Quando, na verdade, Jesus nos chama para uma outra vida, que não é uma vida fácil. O Senhor não disse que seria fácil ser cristão. E isso vários autores reforçam, né? O próprio Tim Keller, ele fala, não é fácil, mas essa medida que Deus quer para a nossa vida. A nossa vida como discípulo é uma vida de servir. É uma vida de a cada dia a gente perguntar, a cada dia, a cada manhã, primeiro, na primícia do nosso momento ali com o Senhor, do nosso dia, do nosso tempo, a gente perguntar, Senhor, como eu posso servir ao Senhor hoje, como eu posso adorá-lo e glorificar o seu nome, porque nós fomos feitos para glorificá-lo. Então, como sendo seu discípulo, sua discípula, como eu posso glorificar o seu nome, Senhor? Como eu posso glorificar o seu nome servindo ao próximo, cumprindo o mandamento que o Senhor me deu, né, de amar o próximo, amar as outras pessoas. Então, é um padrão diferente do padrão do mundo. Vamos seguindo, então, e a gente, então, vai para esse próximo ponto, que é da criação do cosmos. Trago aqui algumas perguntas que são perguntas incômodas. Por que que Deus criou o cosmos? O que que motivou o Deus triuno a criá-lo? Deus tinha que fazer isso. Ele, de alguma forma, ele foi compelido, ele foi constrangido nesse sentido, né? Então, na verdade, a própria palavra, ela mostra que a criação de Deus é uma forma, uma autorrevelação de Deus, uma forma de nós percebermos a grandeza, a majestade de Deus, a soberania dele. Mas não há uma afirmação direta do motivo pelo qual Deus decidiu criar. Ele criou porque ele era Deus. Ele criou, ele disse, eu disse, né? E disse Deus, né? Então, eu sou. E ele disse, façamos. Então, Deus, quando decidiu criar, ele está ali expressando a sua vontade. Por ser Deus, ele faz o que ele bem quiser. Então, não existe um motivo direto, e a palavra não nos mostra isso diretamente, né? Fala que foi por amor, né? Que por amor ele nos resgatou, por amor, né? Ele nos poupou e quis, então, por ser relacional, ele quis ter um relacionamento também, né? Com a sua criação, enfim, que ele tem um controle de todo o cosmos. Afinal de contas, a gente sabe que por todas essas leis, né? Inclusive da gravidade, tudo, né? Qualquer mudança já estaríamos retornando ao caos. Então, o Senhor tem um controle sobre todo o universo. Mas o certo é que, com tudo isso, não existe ali um motivo revelado pelo qual o Senhor criou. Nós sabemos que ele já existia, sempre existiu, ele sempre subsistiu e ele tem toda a eternidade. Né? Então, quando chegou a hora de criar esses seres humanos, Deus se aconselhou consigo mesmo e tomou então essa decisão. A criação é o resultado desse plano de autoexpressão. Ele quis criar macho e fêmea humanos à sua própria imagem e semelhança. E
Então, ele não foi compelido a criar o cosmos, ou o homem ou a mulher, ele criou, se revelou e se fez conhecido porque foi o seu desejo fazer assim. Foi a sua prerrogativa. A motivação de Deus também, a gente pode perceber de forma indireta, é que existe um desejo de Deus de ser glorificado. Por quê? Porque quando nós glorificamos a Deus, nós passamos a ter um relacionamento com Ele. Então, Ele não nos quer afastados, e o pecado nos afasta de Deus. E Ele nos quer santos, livres desse pecado. Alguns trechos que nós podemos citar aqui, primeiro o Salmo 19, que fala que os céus proclamam a glória de Deus. Romanos, né, quando Paulo faz aquela oração, aquela manifestação de adoração linda, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória é eternamente, então vamos glorificar ao nosso Senhor. Em João 17 também, Jesus diz, né, quando ele estava aqui, né, declarou que veio para glorificar o Pai, eu vim para glorificar, né, ao Pai, e de fato Jesus glorificava o Senhor. E então existem outras referências bíblicas que vão, de forma muito consistente, mostrar que esse desejo divino de ser glorificado. E também é declarado que aqueles que amam e honram o Senhor, glorificando a Deus da forma em que desejava ele ser glorificado, Deus honrava, Deus se alegrava, né, com esse posicionamento. Aqui está escrito, já vi aqui que está escrito errado, vou mandar de novo para vocês, já vou mandar corrigido, que toda escritura é inspirada, né? Toda escritura é inspirada por Deus. Nós já conversamos sobre isso, mas é importante que a gente destaque, quando Paulo fala para Timóteo, né, que toda escritura é inspirada, isso quer dizer que houve esse sopro de Deus para as pessoas que estavam ali escrevendo. Então, a escritura, ela exala aquela vontade de Deus, aquilo que ele quer que nós façamos. E é muito interessante que, conforme vocês forem aprofundando no estudo da palavra, vocês vão perceber, como eu tenho percebido a cada dia da minha vida, que existe o sobrenatural nessa palavra. Seria realmente impossível que por toda a palavra nós tivéssemos tantas interligações, quer dizer, o ser humano não seria capaz de fazer por si só tantas interligações, e também seria muito pouco factível que o homem, por si só, né, sem uma inspiração divina, fosse falar sobre a sua vinda, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a sua volta, a sua vinda à Terra, a sua volta, né, num futuro que nós não sabemos quando será, enfim, como isso tudo vai se dar, e sem também uma esperança para todos, né, para que todos sejam, né, na verdade são salvos aqueles que aceitam ao Senhor, aqueles que têm o coração rendido, aqueles a quem Deus sonda o coração. Então vejam que não é uma mensagem voltada para si mesmo, né? Quer dizer, eu sozinha vou começar a crescer e vou poder cuidar para que o meu, né? Não é uma religião, vamos colocar assim, voltada para o ego, para si próprio. Né? Ao contrário, é uma religião que vai fazendo com que nós estejamos cada vez mais quebrantados e deixando que esse Deus venha se fazer morada em nós, né? E nos renovar, nos quebrantar e nos refazer. Tim Keller, ele tem uma passagem muito interessante quando ele vai falar sobre o trabalho. Ele fala que Deus, lá no começo, né, em Gênesis, ele já está trabalhando, né? Façamos, então ele põe ordem no caos, né? E ele vai fazendo tudo de forma extremamente ordenada. Não teria como ele fazer os peixes sem ter antes separado o mar, né? Ele não fez as plantas e todos o alimento, né, os animais, só para depois ele fazer o homem, né, para que a gente pudesse ter, então, recursos, né, para o nosso sustento. Então, o Senhor faz tudo aquilo. E é aquele Deus também que é pego com a mão no barro. Então, Deus tem prazer no trabalho. Ele gosta de trabalhar.
E nas outras religiões, o que a gente percebe é que o trabalho sendo penoso, ele foi feito porque para cuidar de toda a natureza, cuidar de toda a terra, é preciso que alguém cuide, e os deuses não fariam isso. Os deuses não cuidariam. Então, o homem foi feito para cuidar disso de forma penosa, enquanto os deuses se deliciam no Olimpo, por exemplo, né? E ele também destaca, Tim Keller, que a própria história, né, da caixa de Pandora é que quando abre-se aquela caixa e que todas as coisas ruins estavam ali guardadas, uma das coisas que saem é o trabalho. E aí começa então a atormentar o ser humano com o trabalho. Mas, por outro lado, Deus, mesmo quando na queda, né, o homem passa a ter que exercer o seu trabalho, né, com o suor do rosto, a gente percebe por toda a palavra que o trabalho é abençoado e não existe uma diferença de classe social ou de trabalho que seja mais nobre ou menos nobre. Ao contrário, Jesus veio como carpinteiro, né? Então, todas essas funções elas passam a ser nobres perante o Senhor, nos mostra, né, com muita o quanto Ele gosta do fruto do trabalho e que Ele nos quer trabalhando, né? Ele nos quer exercitando um trabalho. Ele não nos quer parados, né? Bom, e, e é isso. Então, Deus continua falando, Deus continua trabalhando, e o Pai até hoje trabalha, disse Jesus, né? Eu trabalho porque o Senhor continua trabalhando. Então, esse é um Deus, queridos, que é um Deus relacional, é um Deus que continua atuando. Ele não saiu depois que fez, né, toda essa criação, ele não foi embora, ele continua preocupado, cuidando, sustentando toda a sua criação. Então é importante a gente perceber isso, porque isso também é um ponto de diferença, é um ponto diferenciado em relação a outros costumes, outras religiões, outras crenças, tá? Então, olhando para a criação do cosmos, de tudo que nele existe, é que vamos perceber essa integração, a harmonia dessas partes constituintes, tudo subsiste de forma interdependente, nada subsiste de forma independente, e Groningen ele explica, né, que o Sol, a Lua, as estrelas, elas requerem o céu, os peixes precisam da água, a humanidade precisa de vegetação para comida, etc. Então, o Senhor ele vai fazendo toda essa integração e o mandato cultural está aí para que nós também continuemos a cuidar de toda a criação. A palavra que vem, né, desse comando de sejam feitas, né, faça-se ou façamos, ela vem do latim, o fiat, né, e também do hebraico, a palavra comando é sawam, e no Gênesis, no começo, né, nos sugerem que a Terra era caótica, sem forma, vazia. Deveria haver, então, algum material pré-existente que Deus já havia criado, né? E desse material que Deus já havia criado, Ele, então, cria os céus e a terra. O Espírito de Deus, né, pairava, Ele estava ali submergido, né, e tomando conta, espalhado ali por todas essas águas. Mas o Senhor então dá essa ordem, começa a colocar ordem, né? Colocar organização. O único ser que não foi criado foi Deus. Isso também é importante, né? Que em outras religiões existem deuses que o corpo, né? Ainda existe ali um túmulo que vai ser, então, exigir uma peregrinação e tudo mais, mas que no nosso caso, ou que habita em nós e a adoração é para si, não é o caso nosso, né? Quando nós falamos que o Espírito Santo habita em nós, nós não estamos adorando a nós mesmos, né? Nós estamos adorando ao Deus, esse Deus trino, mesmo sabendo que ele mora em nós e nós não podemos entristecê-lo, né? E por isso nós temos que cuidar do nosso corpo, dos nossos pensamentos, tê-los subjugados, né? Os nossos pensamentos, tê-los sob controle, as nossas emoções, para que a gente não cometa atos ou pensamentos que venham entristecer o Senhor, ou que venham, com o pecado, nos afastar de Deus. Então é isso, né? Que muito bonito esse trecho aqui. Eu sugiro que vocês leiam em Provérbios 8, 22 a 36, que diz que a eternidade de Deus é a presença
de Jesus, o Verbo, contemplando e participando ativamente de toda a criação. É muito bonito ver que Jesus, o Verbo, né, lá em Provérbios já diz que ele estava presente, e também em João, como nós já citamos. A criação ela foi afetada pela queda, então nós vemos todo o sofrimento, a dor, o quanto é pesado muitas vezes viver, né? O sofrimento ele passa a ser presente na criação após a queda. Está incluída nos planos de redenção de Deus toda a criação. O Senhor ele vai restaurar, ele diz que vai restaurar todas as coisas. Deus ainda sustenta a sua criação, ele tem o controle de tudo, inclusive das nossas vidas, dos nossos dias, e essa é uma perspectiva muito importante para a gente passar a viver melhor, que mesmo com pandemias, mesmo com perdas financeiras, mesmo com, enfim, dores, traições, quando nós olhamos a eternidade com o Senhor, que é isso que nos interessa, todas as outras coisas mudam a perspectiva, né? Nós passamos a ter uma outra perspectiva e todas as outras coisas mudam o seu significado mesmo, né? O peso passa a ser diferente, porque o nosso foco agora passa a ser a eternidade. E a confiança que a gente vai desenvolvendo, esse processo de desenvolvimento da fé, da confiança em Deus, vai nos fazendo perceber que o caos não vai nos tragar, né? Essas confusões, as dificuldades, as dores da vida não vão nos tragar, porque é o Senhor que tem um controle sobre os nossos dias, percebe? Então a gente pode olhar para a eternidade e ter então um descanso, que é bem isso que Jesus disse para a gente, né? Que a gente deve aprender a descansar nele. Tá? E é isso, né? E a salvação é uma recriação. Na verdade, existe agora uma nova criação. Né? Essa criação, porque o Senhor falou que eis que todas as coisas se fizeram novas. Né? Então, realmente existe uma novidade com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é um ponto quando a gente vai entrar nas teorias para a criação do universo, porque lembra que a gente já comentou aqui, que nós não sabemos, nós não temos uma motivação direta do porquê, né? Por que Deus criou? Nós não temos essa resposta direta, nós sabemos que a nossa principal função, né, é adorar a Deus, né, glorificar o seu nome, cumprindo os seus mandamentos, adorando ao Senhor nosso Deus, né, e somente a Ele e ao nosso próximo como a si mesmo. Mas é importante a gente lembrar que nós cristãos fomos feitos para pensar, né? O Senhor nos deu a capacidade de pensamento, e é muito importante que a gente respeite o pensamento das outras pessoas, inclusive das pessoas que têm outras religiões. Eu acho que o respeito é sempre muito importante. É assim que o Senhor abordou, né, e tratou várias situações. Mas por nós não termos absolutamente todas as respostas para a criação do universo, conforme as pessoas querem preencher todas as lacunas, acabam se formando algumas teorias. Eu selecionei 4 teorias, acho que algumas são menos críveis do que outras, mas o que eu quero dizer é que dentro do ambiente cristão é muito ruim quando a gente percebe um cristão agredindo o outro, né, por pensar de forma diferente. Então, eu só faço isso como alerta para que os irmãos compreendam que o fato de um outro irmão pensar diferente de você não faz, talvez, menos crente no Senhor Jesus Cristo que você, ou vice-versa. Né? Você vai ter que ser respeitado, eu também quero ser respeitado, e assim a gente vai se tolerando, né, como o Senhor nos colocou. Nós não temos todas as respostas, mas o Senhor disse, naquilo que é essencial, nós vamos ter essa unidade, tá bem? Então, dentro dessa verdade, eu trago aqui de forma bem resumida para vocês essas 4 teorias. Existem alguns capítulos do Alistair McGrath em que ele vai tratar de forma mais minuciosa de cada uma dessas teorias. O criacionismo da Terra Jovem, eu fui criada, né, ouvindo sobre essa interpretação literal dos primeiros capítulos de Gênesis. Então, o primeiro dia, o que é que Deus fez, o segundo dia e tudo, até que o sétimo ele descansou, e seriam dias
literais, 24 horas, tá? E eu sempre fiquei com muitas dificuldades de compreensão, como é que seriam os dinossauros, como é que algumas outras evidências, né, que me pareciam importantes, mas vejam, né, na minha infância eu tinha até dificuldade, medo, né, de questionar isso, né, de fazer alguma pergunta, e não tinha mesmo os recursos um, doutrinários, né, para poder fazer uma pesquisa um pouco mais avançada. Uma outra interpretação é a do criacionismo da Terra Antiga. Então, de forma bem resumida também, né, aquela forma que as pessoas entendem que cada dia era uma era dentro da palavra que fala, né, que um dia para Deus é como mil dias como um dia, então que o Senhor não é preso no tempo, e que então quantos dias seriam, né, poderiam ser 1000, poderia ser uma era, pode ser 1 milhão de anos. Então Deus não está definido no tempo, né, o tempo não prende Deus na sua criação, na sua forma de criação. E o próximo seria esse design inteligente. Para mim, existem muitos problemas com essa teoria. Conforme vocês forem estudando, vocês vão poder perceber. Existe, então, toda essa complexidade do universo, da criação do universo. Isso é bem reconhecido por esses teólogos que entendem e adotam e defendem o design inteligente. Mas que, de certa forma, depois que Deus criou e orquestrou toda esse universo e todo o cosmos, ele se afastou da criação. Então, são pessoas que não entendem que Deus se manifeste até hoje, ou que faça milagres até hoje. Eu até passei por uma situação assim, muito interessante. A primeira vez que eu me deparei com essa teoria foi um presbítero de uma igreja americana. Ele estava dando uma aula sobre design inteligente, e eu fiquei perplexa com aquilo. Eu falei assim, gente, mas como assim? Peraí, mas e cadê Deus, né? Deus está em algum lugar, né? E um dia ele vai voltar, mas ele está em algum lugar e ele não está presente agora na criação. Ele deixa que as leis que ele criou estejam, então, estejam em funcionamento, e a gente toma, então, as nossas decisões. E eu falei assim, mas vocês não acreditam em milagre? E esse presbítero me disse uma coisa assim muito forte. Ele disse, não, eu não acredito em milagre. Porque se eu acreditasse em milagre, e esse Deus que pode intervir e fazer um milagre não salvou a minha esposa, que morreu do infarto tentando ligar, pedindo ajuda, né, e caiu no chão da cozinha e morreu, ele podendo intervir, podendo salvá-la, não o fez, eu não iria querer andar com ele. Eu não gostaria de acreditar e crer nele. E isso me marcou demais, né? Porque, na verdade, é uma pessoa que não se dobra à soberania, né, do Senhor. E não crê que o Senhor, podendo todas as coisas, ele já determinou a salvação dessa mulher, né? Quem sabe essa mulher está no céu, e com isso ela está já gozando das delícias da eternidade. Nós não sabemos. Então, o que eu quero dizer é que o nosso Deus, ele é soberano, e ele, por ser Deus, ele tanto pode fazer, como ele pode também decidir não fazer, né? E a gente deve se render. É isso que é se render à soberania de Deus, né? Aí um outro exemplo para vocês, né, que talvez assim possa rebater até o pensamento desse presbítero, né, que eu conheci, e essa forma do design inteligente, é que quando os amigos de Daniel estavam lá na fornalha, eles disseram, né, quando eles, antes de serem lançados, eles falam para o rei fala assim, olha, refutem a esse Deus, porque senão vocês vão morrer, vocês vão ser queimados. E o Senhor, e eles falam o seguinte, olha, nós cremos que Deus pode nos salvar. Nós não vamos refutar a nossa fé. Nós não vamos abrir mão da nossa fé. Nós vamos crer que Deus pode nos salvar. Mas ainda que Ele não salve. Mas ainda que Ele não nos proteja contra o fogo, nós vamos continuar honrando a Ele. Nós vamos continuar glorificando o seu nome. Isso é muito lindo, porque é assim que nós temos que passar a viver. E é por isso que é tão difícil ser cristão, porque muitas vezes nós nos deparamos com situações
em que a gente perde um ente querido e mesmo assim a gente tem que falar assim, ainda assim ele é Deus, né? Bom, e a última dessas teorias é o teísmo evolutivo, uma criação evolutiva, né? Vejam que o evolucionismo não está aqui porque não é cristão. O teísmo evolutivo é um método, seria um método escolhido por Deus, né? Segundo esses teóricos, um método escolhido por Deus para a criação de todo o universo, organismos, matérias inorgânicas, em que todo esse processo evolucionário continua acontecendo e continua sob o controle de Deus. Ou seja, o universo foi formado por eventos, processos que ainda estariam em andamento. Também tenho dificuldade com essa teoria, conheço irmãos e irmãos às vezes muito próximos que são adeptos dessa teoria, mas eu encontro alguns problemas, porque ainda que eu não consiga, nesse retrato da atualidade, enxergar grupos, né, de mutação, de evolução de uma espécie para outra, ao longo do tempo, ainda que eu pudesse, né, verificar daqui a 6.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, mesmo num trecho, num recorte maior, ao invés de uma fotografia, né, um recorte maior da história, dessa evolução, nós encontramos evidências científicas de que existam essas mutações de uma espécie para outra, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade, mas não sou cientista, mas eu tenho muita dificuldade com essa. Mas o que importa para mim, o que importa para mim, e a palavra fala muito forte no meu coração, é que quando o nosso Deus, né, o nosso Deus triuno, o Senhor, ele vai conversar com Jó, ele faz a pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava? Onde você estava? Eu não estava lá. Eu não sei todas as coisas. Mas ainda assim, Ele é o Deus soberano. Então, eu não estava, eu não sei. Mas Deus sabe de todas as coisas. O importante é ter certeza que Ele fez. Como Ele fez, os detalhes de como Ele fez, isso não me importa. O que me importa é que Ele me salvou. O que me importa, o que é essencial para a minha fé, e fortalecimento da minha fé, é saber que Ele me alcançou, mesmo eu não merecendo. Então eu faço essa pergunta, né? O quanto essa compreensão da criação, do universo, quanto esse é central ou subsidiário? Me parece totalmente subsidiário para o fortalecimento da nossa fé. E eu acho que a gente deve, então, ter essa humildade de perceber que nós não sabemos tudo, os cientistas não sabem tudo, mas para quem gosta desse assunto, existem cientistas cristãos excepcionais que vão trazer várias explicações interessantes, outros tantos que eu posso comentar com vocês depois, que vão poder ajudar não só a gente a compreender a nossa fé, mas também explicar a nossa fé, que é esse ramo da teologia chamado apologética, né? Que é essa explicação de como é a nossa fé, né? O que nós acreditamos, o que nós cremos, tá? E tem um trecho, então, de Luiz Berkoff, que diz: Deus faz as coisas conforme o conselho da sua vontade, toda a sua criação, seja ela natural, espiritual, foi feita em conformidade com o seu plano pré-determinado. Amém? Isso nos traz segurança, queridos. Deus nos fez homem e mulher, à sua imagem e semelhança, nos tornando herdeiros dele. Ele nos coloca, então, como gerentes, como administradores dessa criação. E a pergunta que nós temos que ver, né, lógico, que nós temos que fazer, mas, lógico, dentro de toda essa nossa ordem de fazer o cumprimento do cuidado da criação, nós temos que perceber que com a vinda de Cristo, o nosso mandato não é mais só o mandato cultural de cuidar da terra, cuidar de toda a criação. Nós temos um mandato exclusivo sendo discípulos de Jesus Cristo, de fazermos novos discípulos. O Senhor nos deu uma autoridade espiritual, um mandato, um poder mesmo, para cuidar, zelar e servir aos outros seres humanos. Olha que interessante, né? Quando o Senhor nos fala, façam novos discípulos, preguem o evangelho, falem para toda criatura e sejam exemplo, sejam modelo, sejam minhas testemunhas por onde passarem, com um exemplo que seja
escorreito, né? Seja correto. O Senhor está dizendo: vocês agora são modelo para os demais. Então vocês têm que cumprir, têm que fazer uma caminhada que seja uma caminhada santa. Vejam, o nosso mandato, então, não é só mais para cuidar da terra, é para cuidar também dos outros seres humanos, de toda criatura. Tá? Que assim é que nós vamos estar adorando a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento. E a pergunta fica, né? A criação está em perigo? Como é que vai ser a nossa resposta ao Senhor quando ele voltar e encontrar realmente todos os efeitos antropogênicos que são deletérios, né? Todo esse desenvolvimento desregrado de utilização dos recursos, esses nossos recursos naturais, todos os descartes, a utilização dos plásticos, a contaminação da natureza, a contaminação também da nossa estratosfera, que nos permite também, né, a vida, o oxigênio. Então, toda essa contaminação, como que nós, como igreja, estamos tratando esse assunto? Como que nós, como cristãos, estamos nos comportando e sendo espelho para o mundo, para mostrar a nossa responsabilidade com o planeta, né, com a Terra e com o cosmos, porque hoje nós já jogamos lixo, inclusive fora da nossa biosfera. Então, é um ponto muito importante também que a gente pense em termos de sustentabilidade, como nós estamos agindo como cristãos. Eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês, que eu possa ter contribuído, né, com o crescimento de vocês. Eu cresci bastante estudando um pouco mais sobre esse tema e peço ao Senhor, então, que nos abençoe, nos ajude e fico à disposição de todos vocês. Que Deus abençoe.